Obrigada, Manel, pela tua aceitação deste desafio. Muito obrigado, Inês. Enfim, olha, o que é que eu tenho de dizer? Ainda bem lembrar essa brincadeira que fazíamos quando era pequenos, mas enfim, é quase uma indiscrição. Mas antes de mais, olha, obrigado por me teres convidado, enfim, para conversarmos um bocado no âmbito do passo a passo, que eu de vez em quando acompanho, como sabes, portanto é um gosto estar aqui para falarmos um bocadinho, com todas e com todos, e, e era isso. Se alguém quiser interromper durante a conversa, faça favor, é um gosto. Enfim, eu penso que, portanto, esta bem-aventurança, os bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois são saciados, como sabem, é uma bem-aventurança que está inserida no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha eu acho que é um dos mais belos textos, mais bonitos que existe na Bíblia. É verdadeiramente inspiradora e dá-nos muita esperança no futuro. E, portanto, quando estamos mais desanimados, é sempre bom procurarmos ler as bem-aventuranças, porque no fundo é um hino, um bocadinho ao amor que Deus tem por nós e que foi materializado neste Sermão da Montanha, que Jesus nos deixou há cerca de 2000 anos e que nos conforta o coração. Bom, eu trabalho na área da justiça, e, portanto, vou falar um bocadinho de justiça e tentar um bocado enquadrar um bocadinho o que é esta justiça e esta fome e esta sede que fala aqui o Evangelho no Sermão da Montanha. E neste também no que é o saciar, portanto, o que quer estarmos satisfeitos. Bom, nós, enfim, a fome e a sede, começando por aí, é um estado de carência, não é? É um estado de carência que nós levamos para o estado de carência física, portanto, se não nos alimentarmos, rapidamente perecemos, não é? Portanto, e ainda de forma mais aguda, se não tomarmos água, não é? Rapidamente morreremos. Portanto, esta bem-aventurança tem um sentido muito um sentido de urgência e de inquietação. Se olharmos para a justiça no Antigo Testamento, o que vigorava e nas sociedades mais primitivas, humanas, o que vigorava era a lei de talião. Como sabem, a lei de talião é o olho por olho, dente por dente. E, portanto, é uma ideia de vingança e de retribuição e de alguma desordem, não é? Um exemplo que temos na Bíblia e no Antigo Testamento é o exemplo de Caim e Abel, não é? Que depois do pecado original, Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, e Caim, pronto, acaba por assassinar Abel. E, portanto, porquê é que surge a justiça e porquê é que surge o direito na vida terrena? O direito e a justiça surgem para pôr um bocadinho de ordem na sociedade. A ideia é esta: temos bens finitos face ao número de interesses e ao número de sujeitos que deles carecem. E, portanto, é preciso regular essas normas e esses conflitos. E a justiça, em termos terrenos, é dar a cada um aquilo que lhe é devido. E, portanto, é isso. Depois a justiça evoluiu e instituiu-se. Portanto, criaram-se instituições, primeiro os homens bons, depois os tribunais. E isto porquê? Isto para se respeitar a ideia de dignidade da pessoa, somos todos dignos, não é? Perante a lei, e somos iguais perante a lei, e haver um terceiro independente que julgue os nossos conflitos portanto, aplique o direito de forma justa, dando a cada um aquilo que é devido e impedindo que haja a chamada ação direta, que é um alívio para todos nós, porque, caso contrário, no âmbito criminal, por exemplo, se alguém
se tivéssemos o azar de alguém cometer um crime contra um membro da nossa família, teríamos o encargo de o vingar e assim sucessivamente, e portanto há esta ideia de justiça. E portanto a justiça insere-se também numa lógica de sociedade, nós vivemos numa sociedade, e o direito também, e portanto numa forma de regulação. E a justiça tem também em vista o bem comum, não é só uma justiça que preserva os interesses individuais, mas também os interesses da sociedade. Mas enfim, quando falamos de fome, parece que não será esta a ideia de justiça que está aqui no texto do Evangelho, mas já vos procurarei elucidar mais à frente. Esta formulação dos bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, é a fórmula que é usada no Evangelho de São Mateus. Já no Evangelho de São Lucas, a formulação é um bocadinho diferente, embora complementar, e embora que reforce esta formulação. E, portanto, a de São Lucas diz: ai de vocês, os que estáis fartos, pois tereis fome. E, portanto, é uma crítica àqueles que se enfartam ou enfartam de comida, porque, neste sentido mais literal, pois tereis fome. O que é um bocadinho contraditório, se estamos fartos, porque é que haveremos de ter fome? De qualquer maneira, e reforça, porque diz também, num segundo segmento, bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Isto parece um bocadinho incompreensível e até um bocadinho contraditório. E, portanto, mas iremos viajar um bocadinho mais, que esta justiça e esta fome e esta sede não são vistos no sentido terreno e no sentido literal. E assim queria-vos falar e recordar a parábola do rico e do pobre Lázaro, porque a mim faz-me sentido falarmos um bocadinho desta parábola. Eu vou-vos ler um bocadinho, porque faz bem recordar, e portanto, esta parábola é muito ilustrativa da fome e do que é que está aqui em causa nesta bem-aventurança. As bem-aventuranças são boas porque são quase um roteiro para nós sermos felizes aqui na Terra, e estarmos orientados e termos uma tendência para o amor de Deus. Mas vejamos então a parábola do rico e do pobre Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Estamos a ver, não é? Como é que seria um rico. Isto até é quase irónico, não é? Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E aqui está uma contradição enorme entre o rico e o mendigo, o pobre. E o pobre deseja alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber das chagas. Podemos imaginar o cenário, não é? O rico ali, o mendigo ali, pobre, com feridas no corpo, era de tal maneira miserável que os cães tinham pena dele e iam lamber as feridas que tinha no corpo. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu, e morreu também o rico, o qual foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água à ponta do seu dedo e me refresque a língua. Portanto, estamos aqui a falar na sede, no fundo estamos a falar no inferno, portanto é uma sede eterna. E dizia aos ricos: porque estou atormentado nesta chama? Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está aqui um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Bom, esta parábola do rico, e que fala aqui numa situação de carência por parte do mendigo, o rico não é condenado, isto é uma história, não é? E serve-nos para nos orientarmos na nossa vida. O rico aqui não é condenado por ter bens, não é condenado por ser rico. Isso, não é isso é um equívoco que nos poderia levar
a ler de forma literal esta história. Ele é condenado pelo uso que faz dos bens e pela indiferença. Reparem que o rico não reparava naquele miserável, naquele mendigo que estava ali ao pé dele. E isto o que é que revela? Revela falta de empatia e falta de visão, uma cegueira, que apenas ele se dedicava a infartar-se com a comida, não ligando ao seu irmão Lázaro, que ali jazia cheio de fome e ficaria contente só com umas migalhas, mas não teve essa sorte. Isto quer dizer que a riqueza, os bens materiais, se nós muito focados nos bens materiais em vez dos bens espirituais, pode-nos levar pode-nos cegar o discernimento e a concretização dos bons propósitos, não é? Nos bons propósitos, nas boas ações e assim. Isto, neste sentido, faz-nos também lembrar a parábola do insensato. A parábola do insensato diz respeito a um lavrador e que também revela aqui uma ganância de bens materiais. Diz que havia um homem rico que tinha uma herdade e que essa herdade tinha produzido em abundância. E então esse lavrador disse à minha alma, como se achasse que os bens materiais nutrissem a sua alma. Tens em depósito muitos bens para muitos anos.